meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com que? Com alegria. Diga mais uma vez: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Levante as suas mãos para esse Deus maravilhoso. Ó Deus, nós estamos na tua casa, Pai. Meu Deus, e a nossa intenção é exatamente essa: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, ter a nossa família rendida aos teus pés. Pai, é por isso que nós nos unimos em oração toda quarta-feira, Deus. É por isso que nós nos ajuntamos aqui neste lugar, que não é outro lugar senão a tua casa, para que este também, meu Pai, seja uma extensão do nosso lar. Meu Deus, nós queremos o Senhor morando ali, habitando ali, transformando o coração da nossa casa e da nossa família. Queridos, levanta agora a tua voz em favor da tua casa, em favor da tua família. Começa a interceder por cada um deles. Cita o nome dele, o nome dela, o nome de um parente, de um filho, é um marido, é a esposa. Cerca a vida dele agora, em nome de Jesus. Meu Deus, nós declaramos essa palavra, palavra de mudança, palavra de transformação sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Muda a maneira de pensar dele, Deus. Muda a maneira de pensar dela. Transforma, meu Pai, o entendimento, como está escrito na tua palavra. Que haja renovação, meu Pai, na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira até mesmo de crer, se assim necessário for. Muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus de Nazaré. Levante a sua mão, declare mais uma vez: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Você pode declarar mais uma vez: eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu creio. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Para Ele uma linda. Povo de Deus, boa tarde. Pode sentar em nome de Jesus. Também boa tarde para aqueles que estão nos acompanhando em casa também, né? Que Deus nos abençoe de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Eu espero encontrar vocês que estão aqui na igreja bem, mas eu sempre digo aqui para a gente, e o pessoal de casa também, né? Que se não estiver bem, como é que é mesmo, irmão? Mas meu Deus, está muito mirradinho, gente. Se não estiver bem, como é que é mesmo? Vai ficar, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, a voz do Todo-Poderoso, e Deus tem uma palavra para você, uma palavra maravilhosa, irmão. E eu não vendo aquilo que eu não compro. O que eu quero dizer com essa frase? Eu não vou dar para você uma palavra que antes não tenha falado comigo, que não tenha visitado o meu coração. E essa é uma palavra que está aqui, ardendo dentro do meu coração. Se dependesse de mim, eu iria obrigar toda a igreja a ouvir. Eu iria realmente, forçar toda pessoa
que tem orado pela família, que tem lutado pela casa, receber essa palavra. Então eu gostaria que você considerasse quão importante é essa palavra que você vai ouvir hoje, como Deus quer tratar com você de uma maneira especial, amém? Trouxe a sua Bíblia? Vamos lá? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 21, Gênesis capítulo 21, e o tema da mensagem de hoje é errantes no deserto. Eu achei essa frase tão forte, e eu vou mostrar para você que ela está aqui dentro desse texto, e um texto que, como eu disse a vocês, tem falado muito comigo. Eu penso que a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, é ele perder a direção, é ele ficar perdido. E eu não vou negar para você, eu já passei por momentos na minha vida, não é porque você é de Deus, às vezes as pessoas pensam, irmãos, que porque você é de Deus, você vai ter resposta para tudo sempre, você sempre vai saber todas as coisas. E cá entre nós, quem é de Deus aqui? Diga amém, irmãos. Você tem resposta sempre para tudo que você passa? Você todo dia acorda, não, eu sempre sei o que eu vou fazer. Não, irmão, não é assim. E se a gente for um pouquinho sincero, um pouquinho verdadeiro, a gente vai reconhecer que as coisas não são bem assim, né? Existem dias de guerra, de batalha, existem fases, como a gente estava aprendendo até, acho que foi domingo agora, tempo de guerra e tempo de paz. Então existem tempos de guerra na vida da gente, tempos de luta, já que hoje o assunto é família, quarta-feira, né? Existem tempos de guerra também em casa, tempos de luta também no que diz respeito à nossa família, e eu penso que todos nós estamos sujeitos a essa questão. Agora, nós não podemos perder a direção. Nós não podemos nos permitir sair da direção que o Senhor tem nos dado. Deixa eu ler com vocês, Gênesis 21, o versículo 14, depois só diminui, Tarek, para mim um ventilador, que ele está muito alto, né? Vai até melhorar o barulho. Gênesis 21, o versículo é o 14, que diz assim, quem encontrou, diga amém? Então vamos lá, o 14 diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela, o que diz aí agora? Você consegue ler comigo esse finalzinho do 14? E ela foi-se andando como? Errante no deserto de Berseba. Puxa vida, que frase forte. Eu não sei se isso mexe com você. Deserto já é um lugar ruim quando você tem uma direção. Você entendeu o que eu falei agora? Jesus passou por um deserto em Mateus 4. Ele foi batizado no finalzinho do capítulo 3 por João Batista, e pelo próprio Espírito guiado a um deserto, aonde ele venceu com maestria. Satanás veio tentar Jesus, e Jesus venceu só no está escrito, e ele conseguiu passar pelo deserto de forma vitoriosa. Diga glória a Deus, irmãos. O povo que Deus tirou do Egito, também tinham de passar por um deserto, e não conseguiram passar por um deserto de maneira vitoriosa. Eles passaram reclamando, murmurando, maldizendo, atrasaram todo um processo de dias, que tornou-se em 40 anos, porque eles andavam em círculos, porque eles estavam fora, eles estavam reclamando, eles estavam fora da palavra, eles estavam desalinhados com o Senhor, eles estavam reclamando de tudo e de todos. Mas mesmo assim, olhando aqui para o pastor, mesmo assim, eles tinham uma direção. Eles tinham para onde ir. Isso, gente, porque tinha uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Eles tinham uma direção. Agora imagine, se já foi essa luta e essa guerra, graças ao comportamento errado deles, é verdade, num deserto, tendo uma direção, pensa quão difícil um deserto pode ficar sem uma direção.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quão complicado um momento de deserto. A propósito, irmãos, quando eu falo de deserto, eu quero que você entenda que eu estou me referindo a um momento, não necessariamente a um lugar. O deserto para eles foi um lugar, eles tiveram literalmente que passar por esse lugar. Mas o deserto para mim e para você pode ser uma fase, que como o próprio nome diz, é um momento onde, que por mais cheia que a sua casa esteja, você se sente só. Você sabe o que é você tentar falar com alguém e ninguém te entende? Você está sozinho, isso é uma fase, isso é um momento que a Bíblia define como deserto. Mas o deserto não é para matar a gente. Mas eu vou te falar, irmãos, o deserto, Satanás nos tenta demais. Tentou Jesus, não vai tentar você e eu. Mas ainda bem que Jesus venceu, nos dando exemplo de que nós também podemos e vamos vencer em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Mas há algumas lições aqui, nesse texto que, entre aspas, eu escolhi. Eu digo entre aspas porque nada é da minha cabeça, isso aqui é a ação do Espírito Santo, e pela fé eu estou feliz, porque pelo poder dessa palavra eu acredito que você leva daqui, nessa tarde, uma bênção especial para a sua casa. Irmãos, existem alguns desertos na vida da gente, nós precisamos enfrentar e passar por esses momentos de deserto, e nós precisamos passar com a direção de Deus na nossa vida. Sem direção fica muito mais difícil. O texto que eu li diz respeito a uma mulher, uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Como é que é o nome dela, igreja? Agar. Deixa eu perguntar para vocês que estão aqui, o pessoal que está em casa acompanhando também, não dá para eu saber, mas vocês que estão aqui, quantos de vocês já ouviram falar de Agar? Quem conhece Agar, já ouviu falar de Agar? Dá uma balangada assim, pronto, nós temos algumas mãos que estão balançando aqui na igreja, que conhece Agar. Agar foi serva de Abrão. Quando a gente fala serva, cuidado com a mente que a gente tem hoje, né? A gente fala de um servo, parece que é uma pessoa que serve assim, né? Lá era escravo, não era pago, tinham o seu senhor com S minúsculo. Abrão era o senhor com S minúsculo de Agar. Amém, pessoal? Agar era uma escrava, ela não tinha escolha, ela não tinha opção. Agar foi a mulher que um pouquinho antes, enquanto os dois não conseguiam gerar, Abrão e Sara, você conhece a história, porque Sara era estéril, e que a própria Sara deu a ideia: por que você não se deita com a minha serva Agar, e ela vai ficar grávida, e então você vai ter um filho com ela, e então assim Deus estará cumprindo a promessa dele, de que nós teríamos um filho. E o texto diz que Abrão ouviu a voz de Sara, e nesse ponto Abrão errou, porque Abrão não devia ter ouvido a voz de Sara, Abrão devia ter preferido a voz de Deus, que já havia prometido o filho da promessa, do casal, Abrão e Sara. Mas o tempo ia passando, e se tem uma coisa que, irmãos, agonia a gente, quando a gente tem uma promessa de Deus no coração, é ver o tempo passar e nada acontecer, e aí nós começamos a tentar ajudar Deus. Então Abraão tem um filho com Agar. Você lembra o nome dessa criança? Ismael. Nasce o Ismael. Era isso o plano completo de Deus? Não. Mas o Ismael nasce, Sara parece que está mais aliviada. Abrão, pelo menos eu tive um filho, Deus tem me prometido. Mas imediatamente após isso, Deus manda Abraão andar na presença dele e ser perfeito. Abraão entende, então teria de fazer um concerto com o Senhor. Eu estou resumindo o texto, você pode pegar o que acontece atrás disso. E então depois eles recebem a visita de anjos, que prometem novamente o nascimento de um filho, este sim, o filho da promessa, que viria de Abrão e Sara.
Sara ri, você lembra dessa história? Ela está ouvindo os anjos prometendo atrás da porta, coisa feia, né? E ela, imagina eu, velho, e o anjo, por que você está rindo? Acaso tem alguma coisa impossível para Deus? Não, ela viu que o negócio ficou sério, ela disse, não, eu não ri não, você riu sim, para Deus não tem nada impossível. E o Isaac nasceu, gente, diga glória a Deus, irmão. O filho da promessa que Deus havia feito a Abrão, Isaac, nasceu. Isaac é o cumprimento da promessa em Abrão, que Deus fez a Abrão. Isaac nasceu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Isaac nasceu. É claro que ele ama esse menino. É claro que Sara, então nem se fala, ama essa criança. Mas isso não apaga o Ismael, que já havia nascido antes, gente, e também era filho de Abrão. Ocorre que um pouquinho antes, Abrão aqui dá uma festa, comemorando aqui o desmamar de Isaac. Isso está no capítulo 21 ainda, mas nós podemos ler aqui o versículo de número 8 em diante. Vamos ler? Voltando um pouquinho, a gente precisa desse pano de fundo, né? Capítulo 21, versículo 8 diz assim: e cresceu o menino, aqui está falando de Isaac, cresceu o menino, e foi o que, igreja? Desmamado. Então, Abrão fez um grande banquete, no dia em que Isaac foi desmamado. É uma festa, né? E viu Sara, o que a Sara viu, gente? Que o filho de Agar, quem que era o filho de Agar mesmo? Vocês lembram o nome dele? Ismael. O que o Ismael estava fazendo? Que esta tinha dado a Abrão, zombava. Mas gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de duas crianças, amém, gente? Nós estamos falando de duas crianças. Ismael era um pouco mais velho, é verdade, e eu não sei o que ele falou, o que ele fez, mas a Bíblia diz que o Ismael mais velho, era o filho da Agar, com Abrão, ele começou a zombar do Isaac, que era menor. Não sei se tirou sarro, se fez alguma gracinha, mas a Sara viu isso. Quem é mãe aqui? Bom, não precisa falar mais nada, né? Zombando do seu garoto. Mãe vira uma leoa. E a Sara manifestou no bom sentido da palavra. Se é que tem bom sentido da palavra, né? E a Sara que não, ela viu, meu filho mexeu com minha cria. Então, no versículo 10, ela diz a Abrão: deita fora esta serva, Agar, e o filho dela, o Ismael, porque o filho desta serva, que é o Ismael, não herdará com meu filho, com Isaac. Aí o negócio ficou apertado, gente. Aí ela foi falar com Abraão, não, olha, eu vi, zombaram, eu vi o menino, é o seguinte, manda embora esta sua serva. Agora não era nem mais serva dela, né? Antes até ela era mesmo. Quando a briga, o tempo fecha, é sempre assim. Manda embora essa sua serva aí. Manda embora esse filho também que você teve com ela. Um filho que eu só tive porque você que deu a sugestão, não foi? Foi ou não foi, igreja? Você que falou, olha, por que você não se deita com a sua serva? Foi a Sara que deu a sugestão. E aí você vai então ter um filho com ela. E Abraão ouviu a voz da Sara. Agora a Sara está nervosa. Agora a Sara viu o Ismael mais velho zombando, tirando onda com Isaac. Ela disse, não, Abraão, pode mandar embora. Manda embora a criança e manda embora a mãe, a serva, Agar. Que eu não vejo até aqui ter feito nada de errado. Quem está me acompanhando, diga amém. Foi o Ismael que zombou do menino, do Isaac. A Agar aqui, eu não vi ela fazendo nada de errado. Tudo bem. Abraão fica com o coração na mão, no versículo 11. Pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Afinal de contas, Ismael também era filho de Abraão. Mas eu vou mandar ele embora, como assim? Vou mandar uma criança embora com uma mulher, no meio do deserto? E Abraão, a princípio, relutou com essa ideia, amém? Ele reluta com essa ideia. E aí no 12, porém, Deus disse a Abraão,
Importante isso, hein? Grave isso aqui. Deus disse a Abrão. O que Deus disse para Abrão? Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Se eu parasse aqui, a gente ia dizer assim: puxa vida, Deus só olhou para o Isaque, Deus não gosta do Ismael. Mas vamos ler o próximo versículo, 13. Mas também o filho desta serva, que é o Ismael, farei uma nação. Por quê, igreja? Como é que completa aí? Porquanto é tua semente. Amém ou não amém, irmãos? É semente tua também, é teu filho, Abrão. Agora é o seguinte, Abrão, como eu tenho um plano, Isaque é a promessa feita a Abrão, Ismael é o fruto de Agar, a promessa que Deus fez a Agar. Então, Abrão, não fica com o coração pesado não, pode fazer o que Sara falou. O que Sara falou? Falou para mandar ela embora, e Abrão não queria mandar, porque ficou pesado o coração, e eu no lugar do Abrão também não mandaria. Então Deus intervém e diz: pode despedir, pode mandar embora, porque eu tenho um plano para eles, e eu tenho um outro plano para vocês. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, antes da gente aprofundar na palavra, e deixa eu falar uma coisa para vocês, no que diz respeito à família. Eu sei que vocês aqui, que estão nessa igreja, vocês são de Deus. Você pode dizer amém? Isso foi um elogio, tá? Vamos tentar de novo? Eu sei que vocês são de Deus. Eu tenho gente de Deus também acompanhando agora, assistindo aqui a nossa transmissão. Eu creio que eu tenho pessoas aqui cheias do Espírito Santo. Eu não sei se você já enfrentou um conflito. Isso acontece muito no ambiente familiar, em que de um lado você tem pena, e do outro lado você tem uma palavra de Deus para dizer basta. Eu não sei se você entende o que é isso. O que é você olhar para alguém e você diz: misericórdia, eu não posso deixar de ajudar mais o meu irmão. Eu já mandei dinheiro para ele, é verdade, mas ele está precisando, como é que eu vou fazer? E aí você tem uma palavra de Deus dizendo: chega, acabou, fecha a torneira, não é não. E aí dentro de nós se forma um conflito muito grande, principalmente porque nós amamos a nossa família, e às vezes na nossa tentativa tão árdua de ajudar, nós acabamos nos tornando o Deus deles, e ocupando um lugar que nós não deveríamos ocupar, que é o lugar de Deus. Aí chega um momento em que Deus diz: basta, eu tenho um propósito para eles e um propósito para você, deixa ir. Algumas situações são muito difíceis, eu espero que o Espírito Santo fale com você enquanto eu esteja ministrando, mas dizer sim para o Senhor em algumas situações são complicadíssimos, são momentos muito difíceis. Você tem que, não deixa de ser uma ação de fé. Eu me lembro, não sei se eu contei aqui com vocês, eu acho que eu devo ter contado, não sei, é tanto culto que a gente faz, tanto lugar também que já passei, mas eu já andei contando por aí, de que eu tinha um irmão na igreja, que eu ajudava ele bastante, no dia, ele trabalhava, isso no interior de São Paulo, ele trabalhava com retroescavadeira, aqueles tratores, né, que faz buraco, e perdeu o emprego, casado, com filhos, e me pareceu muito óbvio que a gente tinha que ajudá-lo. O que nós começamos a fazer? Aí eu reunia os obreiros, eu reunia os irmãos da igreja, os voluntários, a gente sempre levantava, a gente chama de vaquinha, vocês chamam vaquinha, né? Um dinheirinho ali, levantava e pagava o aluguel dele, pagava as contas dele, pagava isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e já estava de um jeito. E depois de 6 meses, irmãos, já tinha a data certa, era só, ele só fazia um sinal.
E aí a gente já sabia que era o dia de entregar o dinheiro para ele. E um dia eu acordei com esta sensação, esta batalha de Abrão no coração. Irmãos, eu estava escovando o dente. Deus sabe que é verdade que eu estou falando para você, olhando no espelho, e Deus, o Espírito Santo, eu não sei te explicar isso, ele disse no meu coração: William, chega. Eu disse: Senhor, como é que é? Chega. Você tem que entender que eu preciso ser o Deus dele, e eu quero ser o Deus dele. Sai do meu lugar, desocupa o meu trono, deixa eu ser Deus, você não vai mais dar nada. Eu falei: misericórdia, Deus, não faz isso comigo. Se eu falar para ele que eu não vou mais ajudar, imagina, esse homem vai sair da igreja. Irmão, não teve conversa com Deus, normalmente não tem. Quando o Senhor bate o pé é complicado. E lá vai eu, o dia que ele fez assim: vamos lá, pastor, e tal, eu disse assim: a gente vai conversar. Ele virou para mim: o que está acontecendo? Não tem ouro, quer que eu pegue amanhã? Eu falei: não, olha que difícil, né, irmão? Eu tenho uma palavra de Deus para não te ajudar. Não parece uma heresia, irmão? Não parece uma heresia? Como é que você explica para uma pessoa que está na igreja, ou até fora dela piorou, se diz: não, Deus me mandou não ajudar? Você está doido, cara? Esse homem ficou louco de raiva. Eu pensei assim comigo: bom, se Deus mandou eu falar isso para ele, né, ele vai dar tudo certo. Irmão, esse senhor manifestou. Ele falou: o quê? Falou um monte, foi embora pisando duro. E é lógico, eu fui falar com Deus, fui reclamar, né? Falei assim: Deus pediu o irmão. E não é só ele, vai sair a família dele, toda a igreja. Era melhor o senhor ter deixado eu dar. Ficou caro esse negócio aí, Senhor. Aí Deus não falou nada. E eu lembro que a gente tinha na segunda-feira um culto de prosperidade, vida financeira. Depois de uma semana ou duas, eu não sei se foi na segunda-feira imediata, eu acredito que foi na outra ainda, eu senti falta dele umas 2 semanas na igreja. Para mim, eu acho que eu já tinha dado como ele perdi o irmão, né? Eu acho que ele não volta mais. Numa segunda-feira, culto que ele nunca ia, irmão, só ia quando ele precisava, né, servir na igreja, e ele ajudava na igreja, só nos dias que ele tinha escala. E na segunda-feira ele não tinha escala. Numa segunda-feira, meu irmão, um homem grandão, você via ele no meio da igreja assim, se destacar, porque o homem era uma lapa de homem, irmão. Irmão, e no meio da oração, eu vi esse homem no início do culto já, eu só ouvia a voz dele: meu Deus, não muda a minha sorte, não, meu Deus, eu preciso de crescer, eu quero romper na minha vida. E eu olhando assim, orando, e eu no altar, orando junto, mas só dava, a voz dele cobria a minha no microfone. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: viu, William? E eu aprendi uma das grandes lições do meu ministério, que nós devemos ajudar as pessoas, sim, porque isso é bíblico, até o ponto em que você não ocupe o lugar de Deus na vida delas. Vai existir um momento em que Deus vai dizer a você: você tem que ter essa sensibilidade, deixa eu ser o Deus de Agar, do seu filho, da sua mãe. E quando é família é mais complicado, irmão, porque se dependesse da gente, a gente protegeria eles de tudo e de todos, por quanto tempo? Para sempre, para sempre. E aí você sabe quando é que eles terão então uma experiência com Deus? Nunca, porque você está obstruindo, atrapalhando eles de enxergar o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus disse a Abrão: Abrão, deixa aí, escuta Sara. E Abrão tomou uma decisão que eu confesso para você, que quando eu era novo convertido, eu li esse texto, eu falo: que isso, Abrão? Olha de novo o versículo 14, foi o primeiro versículo que a gente leu, só que agora a gente vai ler, você vai ver, vai ficar diferente. Olha o 14. Então se levantou Abrão pela manhã, de madrugada. Imagina
5 da manhã, meio escuro ainda. Você consegue criar na sua mente essa cena? Vamos tentar criar? De madrugada ainda. O que ele faz? Tomou pão. O que mais, igreja? Quê? Um odre de água, uma vasilha de água. Odre era uma espécie de cântaro, era de couro. Então, uma bolsa de água, um pão e uma bolsa de água. Fez o quê? Deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, não deu nem um camelinho para ela. Também lhe deu o menino e vai com Deus. E ela foi embora errante no deserto. Eu lia isso aqui, eu tinha uma raiva do Abrão. Credo, não me olha assim, irmão, só eu. Eu li isso aqui, eu falei assim, esse cara não pode ser convertido, esse é o pai da fé, cara, mas você tem que ter muita fé para você ouvir Deus e fazer isso com alguém. Ele sabia que Deus tinha um plano para ela e que ele tinha que deixá-la ir. Difícil, se a gente para aqui. Abrão era rico. A Bíblia diz que Abrão era muito rico. Você lembra quando a gente falou disso numa quarta-feira? Ele foi lutar pelo Ló. Você lembra que ele armou seus 318 criados? Quem é que tem, irmão, 318 empregados, homem? O cara tem que ter 318. Você vai na casa de alguém, tem 2 empregadas, você já diz milionária. O cara tinha 318 empregados, irmão. Sabe lá quantos camelos, quantos animais? O homem era rico. Rapaz, e essa mulher tem um filho com ele. Hoje daria união estável, né? Ela tinha que ter direito. E o que ela leva dessa união? Um pão e um odre de água. Irmão, faz um favor, né? Você acha que Agar vai embora feliz? Vocês estão esquisitos, irmãos. Vou ajudar você. Não. A Agar devia estar, irmão, miserável esse Abrão. Depois de tudo que eu fiz. Ela não errou em nada, irmãos. Agar não errou em nada. Ela não tinha escolha, ela era escrava. Foi submetida a se deitar com ele. Ela não pediu para ter um filho. E agora? Agora ela vai embora sem nada. E o que é mais difícil, irmão? Ela está com um pão, ela tem um odre de água, ela tem uma criança com ela, e ela entra pelo deserto. E o texto diz, errante. O que isso quer dizer? Para onde, se você perguntasse para Agar, para onde você está indo? Não sei. Você consegue sentir um pouco do que essa mulher está sentindo, essa mãe? E eu penso que tem muita gente, mesmo dentro da igreja, sim, completamente perdido, irmão, errantes no deserto. Um pouquinho de pão, um pouquinho de água, mas tão certo como vive o Senhor, isso vai acabar. E aí? E agora? O que eu faço da minha vida, da minha família, do meu casamento, do meu ministério? Sei lá, o Espírito Santo fala o seu coração. Ela saiu andando, caminhando, sem nada. O homem podia ter dado mais coisa para ela, ele tinha para dar, mas não deu. E no versículo 15, o inevitável acontece. O que acontece no 15, igreja? Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Acabou a água. Você pode repetir a frase comigo? Diga, acabou a água. A água de Abrão, a água dos homens,
o sustento e mantimento humano, as fontes humanas sempre acabam. Às vezes nós erramos quando nós colocamos expectativas demais no Abrão, em pessoas, em lugares, e até mesmo numa instituição, numa religião, numa igreja, porque nada pode nos satisfazer plenamente. A água de Abraão pode matar sua sede por um tempo. Diga amém. Você entendeu essa expressão? Então você vem na igreja, que gostoso, que legal, que bacana, mas se você precisa aprender a beber da fonte das águas vivas, do manancial de águas vivas, daquele que tem águas vivas para você. Lembra de João 4, onde Jesus vai tirar água de um poço, a mulher diz assim, Jesus pede de beber para a mulher, dá de beber, a mulher, mas peraí, como é que você sendo judeu pede de beber a mim, sou mulher samaritana? Mulher, se você soubesse com quem você está falando, você que ia pedir água para mim, mas você não tem com que tirar, o poço é fundo. Mulher, quem beber dessa água vai ter sede, mas aquele que eu beber da água que eu lhe der, essa água lhe fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Diga glória a Deus. Tudo que Deus quer é te ver crescendo, bebendo dele, se saciando nele. Por isso que Deus vai, de vez em quando, permitir que a água do Abrão seque, acabe. Você entendeu o que eu falei agora? Deus quer que você dependa dele, do Senhor. O que ela faz? Ela pega o menino, leva o menino e joga, entre aspas, na maneira de falar, coloca o menino debaixo de uma árvore, no versículo de número 15, e no 16, ela foi-se em frente, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Imagina um arco e flecha, você joga uma flecha, aquela distância mais ou menos, ela deixa o menino lá, ela fica um pouco distante, de frente para o menino, olhando para o menino, dali onde ela estava, ela conseguia ver o menino, mas ela queria ficar distante do menino, porque ela não quer ver o menino morrer. Ela dizia, que eu não veja o menino morrer. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Acabou, meu filho vai morrer agora acabou. O filho que Deus me deu, porque foi Deus que deu para ela o filho. Isaac é o filho da promessa de Abraão, mas para Agar é Ismael, é o dela. Foi o que Deus fez nascer, gerar, crescer dentro dela. Eu penso que a gente tem que valorizar aquilo que Deus deu para a gente. Você pode dizer amém, irmãos? Os filhos que são nossos, eu não estou falando só de filhos naturais e biológicos, eu estou falando daquilo que Deus deu para você, um projeto que Deus deu para você, um sonho que Deus deu para você, uma ideia que Deus deu para você, é projeto de Deus, Deus gerou dentro de você, então valorize isso. Vai deixar isso morrer? De repente, o menino começa a chorar, e no versículo de número 17, o texto diz que ouviu Deus a voz do menino, diga amém, irmãos, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. É interessante notar a pergunta que o anjo faz para Agar, né? Você viu a primeira pergunta? Que tens, Agar? Mas que pergunta é essa, irmão? Como assim, que eu tenho? Acabou a água, eu estou para morrer, estou num deserto, sem direção, meu filho está ali chorando, vai morrer, eu não sei o que eu faço, estou desesperado, estou perdida, não sei o que fazer da minha vida. Não, mas Deus sempre está no controle. Eu não sei se você entrou hoje aqui errante pelo deserto, pastor, não faço ideia, o que eu faço? Estou com uma situação que eu estou completamente perdida. Eu quero dizer a você que Deus não perdeu o controle na sua vida. Deus continua na direção.
mesmo quando não parece. E se foi Deus que te deu Ismael, o Senhor não vai deixar o Ismael morrer no deserto. Você entendeu o que eu falei agora? Se foi Deus que te deu esse sonho, se isso foi gerado do Senhor, isso não vai morrer nesse deserto. Você pode até passar por esse deserto. Meu Deus, que luta, pastor. Meu Deus, que sede, pastor. Mas Deus não vai deixar o seu Ismael morrer. Foi Deus que te deu. Ele te deu. Amém ou não amém? Diga glória a Deus. O anjo ouviu. E então, a parte que eu acho mais linda de todas, tem muita coisa bonita nesse texto, versículo de número 18, o anjo fala para Agar: ergue-te, levanta-te, levanta o moço, vamos lá, pega aquilo que Deus te deu, meu irmão, pega aquilo que Deus te deu, minha irmã, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação, algo grandioso. E aí no 19, gente, e abriu-lhe Deus os olhos. Mas Agar era cega? Fisicamente não, mas ela não estava conseguindo enxergar alguma coisa. Vamos ver o que ela não estava vendo? Olha lá, abriu-lhe os olhos e viu. O que ela viu? Um poço de água. Irmão, a Bíblia não diz que Deus abriu um poço, que Deus criou um poço, que Deus fez aparecer um poço. O que me leva a acreditar que esse poço já estava ali, só que ela não viu. Havia um poço ali e ela não viu. Eu quero dizer para você que já há um poço contigo, mais do que um poço, uma fonte. E é possível que no meio do seu desespero você não esteja vendo. E essa tarde é tarde de Deus abrir os nossos olhos em nome de Jesus. E abriu os olhos dela e ela viu. Ela viu um poço de água, foi, se encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E o 20 diz que Deus era com esse moço. Deus fez ele crescer. Deus era com ele. Irmão, Deus te deu Ismael. Eu não sei o que é o seu Ismael. Pode não ser necessariamente uma criança, um menino, uma menina, um parente. Como eu disse, pode ser um sonho, um projeto, um propósito, uma ideia, um pensamento, um desejo. Mas que se nasceu de Deus na sua vida, e hoje porque você está no meio de um deserto errante, você até já encostou esse projeto, porque você não quer nem ver isso morrer. Você já olha de longe. Imagina, Deus me deu, mas o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer? E hoje o Senhor está nos dizendo: Agar, eu vou abrir os teus olhos, levanta, levanta o que eu te dei, levanta o teu Ismael, guarda, luta por ele, porque Deus tem grandes planos para Ismael também. Você pode dizer amém? Coloca a mão no teu coração, deixa eu orar por você, sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra, pela Tua voz. Nós enxergamos, ó Deus, na Tua palavra, Senhor, algo maravilhoso. O Senhor é tremendo. É o Senhor que nos faz ver, é o Senhor que nos faz enxergar. Assim como o próprio nome Ismael significa: Tu és o Deus que me vê. Meu Deus, nós decidimos acreditar nesse final de tarde, que o Senhor nos vê, nos desertos da vida, nos momentos, meu Pai, em que parecemos errantes por aí, parecemos não ter direção, parecemos, meu Pai, não entender para onde ir, não saber o que fazer. Parece, ó Deus, que o Ismael que o Senhor nos deu está fadado a perecer, vai morrer, vai sumir. Parece que aquele projeto não tem como vingar, aquele sonho não tem como ir adiante. Mas hoje o Senhor está abrindo os nossos olhos, Deus, nessa tarde. O Senhor está dizendo a Agar aqui nessa tarde: levanta-te, ergue-te, pega o que Deus te deu, recupera, não deixe isso morrer, levanta, em nome de Jesus, levanta esse projeto, vamos tocar isso em nome de Cristo, vamos recuperar isso, porque Deus é contigo, Deus tem planos para você, Deus tem projetos para a sua vida. Diga: Pai, eu recebo essa bênção, primeiro sobre mim, Senhor,
Ajuda-me, Pai. Abre os meus olhos para que eu enxergue que o Senhor é a minha fonte. Tudo de que eu preciso está em Ti. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus? Aleluia! Pode aplaudir. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Se você trouxe a sua ajuda, pegue na sua mão, que depois a gente vai terminar orando pela família aqui na igreja, tá? Se você trouxe ajuda, envelope de dízimo de oferta, os irmãos estão passando, ou se você precisa da maquininha, eles passam aí, você fica à vontade. O pessoal que está de casa, antes da gente terminar aqui a nossa transmissão, você que é membro aqui da nossa igreja, nós estamos no CPA 4, que é um bairro aqui da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. E se você é membro da nossa igreja, você já conhece esse lugar. Você também pode continuar ajudando, pelo menos de duas maneiras, né? A primeira é passando por aqui pessoalmente e deixando conosco aqui a sua contribuição, a sua fidelidade, dízimos, ofertas, patrocinador. A igreja está aberta também para isso. Agora a segunda, muita gente tem optado por essa segunda opção, é você fazer isso online, o seu depósito, a sua transferência online e nos enviar o comprovante. As contas aqui na igreja, elas estão no telão, o pessoal daqui vê, e para você que está acompanhando em casa, na descrição, nos comentários do Facebook, nós temos também as contas. Se você puder dar preferência para o Banco Itaú, nós agradecemos, mas você fica à vontade. As contas estão aí, só faço um pedido, tá? Não esqueça de enviar para a gente o comprovante para esse telefone de WhatsApp aqui, ó. É o 65 é o DDD aqui de Cuiabá, né? 65, e o WhatsApp é o 99 255 2568. 99-255-2568, tá certo? Pessoal aqui de cá, aqui da igreja, vamos fazer uma oração pessoal que está em casa, em nome de Jesus. Vocês podem levantar as mãos assim, por favor? Meu Deus, nós oramos como igreja por aqueles que estão em casa, acompanhando essa transmissão, mais um culto online nessa quarta-feira. Aproveitamos para liberar uma bênção sobre famílias, sobre lares, sobre casas, e fazemos isso em nome de Jesus de Nazaré. Aonde quer que você esteja, seja alcançado, alcançada, visitado pelo poder de Deus, nós te abençoamos e fazemos isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. E a igreja de Cristo diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Deus abençoe o pessoal de casa, tá?